Muito bem, vamos orar então. Senhor Deus, derrama do teu Espírito sobre nós nessa manhã, Pai. Nós queremos mais de ti. Nós não queremos viver na mediocridade, simplesmente fazendo o que é possível e necessário, mas Deus, que nós possamos fazer a mais, que nós possamos te buscar com intensidade, para que com essa intensidade o Senhor derrame sobre nós da tua graça e do teu amor, Pai. Nós não queremos viver, Pai, simplesmente carnalmente nesse mundo, mas queremos viver, Pai, fluindo do teu Espírito Santo, do teu poder e da tua graça. Faz de nós testemunhas da tua graça e do teu amor. Faz de nós o reflexo da tua imagem. Faz de nós o resplandecer da luz que vem do Senhor em nós, Pai. Nós queremos te agradecer por esses estudos do livro de Atos, que podemos enxergar, Senhor, quantas coisas que o Espírito Santo faz na vida das pessoas e como ele pode fazer isso hoje nas nossas vidas, Pai. Te agradecemos, te louvamos e te pedimos, Pai, que o Senhor venha mais uma vez visitar os nossos corações e nos ensinar, e nos moldar, e nos lapidar, e abrir os nossos olhos, e quebrar a nossa carne, para que possamos viver conforme a tua graça, o teu amor e o teu poder. Oramos tudo isso e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pessoal, a gente vai estar entrando no capítulo 20 agora, né? E lembrando que Paulo está aqui na sua viagem missionária, e essa segunda viagem missionária ainda, e pregando o evangelho para todo lugar. E lembrando, né, que quando o evangelho começa a ser pregado, ele causa transformação social. E a transformação social gera conflitos sociais, né? Você lembra daqueles artesãos que faziam estatuinhas de ídolos, né? Então, à medida que o cristianismo e a mensagem evangélica, ela entra no coração das pessoas, esse avivamento causa uma alteração, uma mudança, um impacto social na vida das pessoas. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: muita gente começa a falar em avivamento, né? Nós estamos tendo um avivamento. Por quê? Porque tem um monte de gente falando em línguas. Porque tem gente caindo no chão. Porque a igreja está cheia. Não. Sabe quando que vai ter um avivamento? Quando as minhas filhas lavarem louça sem eu pedir. Isso é avivamento. Avivamento é quando a gente vê as pessoas se mobilizando para ajudar os pobres, sem precisar fazer campanha. É quando a gente vê as pessoas buscando a Deus, não porque alguém mandou, ou porque a gente teve que criar uma forma criativa para conectar as pessoas, mas porque elas mesmas estão sendo guiadas pelo Espírito Santo, pessoal. Então, eu quero dizer para vocês que avivamento é uma transformação social, e essa transformação social gera conflitos sociais. Por quê? Porque muitas vezes o cristianismo ele vai contra o fluxo desse mundo. Então o Espírito Santo ele vai contra a ganância, contra a carne. Sabe, pessoal, eu fico pensando comigo mesmo que quando o Brasil começar a sofrer um avivamento muito grande, sabe o que vai acontecer? Vai começar a fechar shopping center, né? Por quê? Porque as pessoas não estão mais ligadas em querer comprar e gastar, e gastar, e gastar. Vai acabar muitas coisas que a gente gasta o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa saúde, a nossa força em coisas que não são de Deus. E eu vejo que aí os donos dos shoppings vão ficar bravos com os cristãos, porque os cristãos não vão mais
no shopping, comprar bolsa lá da Louis Vuitton que custa 5 mil, 10 mil reais. Né? Você entende, pessoal? Quando o evangelho e o avivamento chega, ele causa uma transformação social. E é por isso que onde Paulo passava, acontecia tumultos. Paulo aqui está indo para Macedônia. Diz assim, cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para Macedônia. É muito importante a gente entender que o Espírito Santo, o objetivo do Espírito Santo não é causar tumulto, mas causa tumulto por conta da mudança interior que acontece nas pessoas, né? Eu falei para vocês antes de ontem, né? Uma empresa de cigarro, por exemplo, quando o avivamento chegar no lugar, no Brasil, por exemplo, as empresas de cigarro vão começar a quebrar, porque não vai ter mais gente comprando cigarro, né? Então, assim, esses tumultos, eles acontecem, mas o que é importante, né, pessoal? Olha só, o Espírito Santo, ele está sempre fazendo isso aqui, ó, encorajando as pessoas. E nós temos que ser pessoas que estão criando meios de encorajar as pessoas. Eu estou com 3 jovens que estão montando um projeto. O projeto se chama Projetito. Esse nome é muito legal, né? Porque fala sobre Tito, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, Paulo diz o seguinte, lá em Macedônia, né? Ele diz assim, quando chegamos à Macedônia, não tivemos descanso, fomos atribulados exteriormente e interiormente. Mas depois, o versículo 6, ele fala assim, mas Deus que consola os abatidos nos encorajou enviando Tito. E esse Tito, ele veio para encorajar Paulo, né? E eu fico pensando que eles estão criando um projeto chamado Projetito. Por quê? É um projeto que vai encorajar os jovens e adolescentes que prestam vestibular. É uma fase tão difícil na vida das pessoas. E essa área do vestibular, eles querem criar um projeto que encoraje esses adolescentes e jovens a permanecerem firmes no Senhor. Então você vê que Paulo viajou pela região fazendo o quê? Encorajando os irmãos com muitas palavras. É importante que nós encorajemos as pessoas, pessoal. Muitas vezes a gente, pelo contrário, né? A gente faz o contrário. Ao invés de encorajar as pessoas, a gente pisa nas pessoas, a gente critica as pessoas, a gente fala, não, mas eu só estou falando a verdade. Eu só estou falando a verdade, né? Então, assim, eu penso, né, pessoal, a gente olha o boletim dos filhos, né? Eu já fiz isso. Cheguei, peguei o boletim da Teté e olhei assim, tinha 7 notas. 5 notas era 10. Uma nota era 9 e a outra era 8,5. Eu olhei para aquelas duas que era 8,5 e 9 e falei assim, Teté, por que você não tirou 10? Você vê, pessoal, só que assim, agora a gente consegue enxergar que horrível que foi essa frase. Mas assim, eu vou dizer, muitos de nós, ou até todos nós fazemos coisas como essas. Ao invés da gente elogiar, a gente critica, né? Pai, terminei de lavar a louça. Aí a frase que sai da minha boca é essa. Não fez mais que obrigação. Você entende? Ao invés da gente agradecer, ao invés de a gente elogiar, ao invés da gente, né, ajudar as pessoas, a gente acaba pisando nelas. Eu tenho uma amiga coreana que ela não conseguia elogiar os filhos. E ela foi fazer terapia porque ela não entendia por que ela não conseguia elogiar os filhos. A terapeuta falou para ela assim, como que era o comportamento do seu pai com você? O seu pai te elogiava? Ela falou, não, meu pai nunca me elogiou. A terapeuta falou assim, vai lá pro seu pai e pergunta pro seu pai por que ele nunca te elogiou. E aí ela foi até o pai dela. Ela chegou pro pai dela e falou, pai, por que você nunca me elogiou? E essa minha amiga falou assim, o pai dela falou assim,
o que tá certo eu não preciso falar, eu só preciso falar o que está errado, né? Então, assim, ela percebeu que ela foi criada dessa maneira sem ser elogiada. E é por isso que ela não conseguia elogiar os filhos. Queridos, nós temos a responsabilidade de criar uma geração. Que tipo de geração a gente vai formar através das nossas vidas, né? E eu espero que o Espírito Santo toque no nosso coração para que nós sejamos pessoas que encorajam os outros, né? Que elogiam os outros. A própria palavra abençoar, eu entendo, né? Eugene Peterson, ele diz o seguinte: elogiar, abençoar é elogiar as pessoas, é encorajar elas naquilo que ela é mais forte, né? A gente, ao invés, você nunca ouve a voz de uma pessoa, mas quando você ouve a voz dela é uma crítica. Ah, porque você fez isso? Ah, porque esqueceram de fazer aquilo? Ah, porque não sei o quê, né? Teve um dia aí no culto que eu esqueci de dar bênção apostólica, né? E aí, eu não lembro quem, mas teve alguma pessoa que no domingo seguinte, né, escreveu assim: não vai esquecer de dar a bênção apostólica. Tipo assim, eu nunca ouvi uma frase dessa pessoa. E aí ela manda uma mensagem, né? Ao invés de mandar uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de fortalecimento, Deus te use para a pregação de hoje, não vai esquecer da bênção apostólica. É muito interessante isso, né, pessoal? Nós estamos tão desacostumados a elogiar que naturalmente a nossa boca profere críticas e descontentamentos pessoais. Então nós precisamos aprender com o Espírito Santo a elogiar as pessoas, a olhar para o lado bom e engrandecer. Claro que você não vai mentir, né? Você não vai olhar para uma pessoa que faz uma coisa errada e mentir, né? Não é para mentir, mas é para olhar para os pontos fortes e elogiar. E aí é interessante que Paulo ficou 3 meses nesse lugar, na Grécia. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Mais uma vez, né, pessoal? Por que que os judeus estavam fazendo uma conspiração contra ele? Porque muitos judeus estavam parando de seguir o judaísmo, né, as regras, as leis carnais dos judeus para viver o Espírito Santo na vida deles. E aí os judeus começam a ficar bravos, os judeus ortodoxos. Por isso decidiu voltar para Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, Aristarco II, Gaio, Timóteo, Tíquico, Trófimo, e esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos para Filipos após a festa dos pães sem fermento e 5 dias depois reunimos com os outros em Troade, ficamos 6 dias. É muito interessante, pessoal, que Paulo ele se posiciona calendariamente através das festas judaicas, né? Então, assim, não significa, o que significa isso? Que as festas judaicas, na verdade, elas têm significados importantes. Elas têm significados importantes. Por isso que ele fala assim, após a festa dos pães asmos. E daqui a pouco a gente vai ver que Paulo, ele quis ficar num lugar até o dia do Pentecostes. E é mais ou menos a época que a gente está estudando agora Atos, né? Interessante isso, né? Então ele ficou lá até a festa dos pães sem fermentos. Começando o capítulo 20, versículo 7, a gente vai ver a ressurreição de Eutico em Troade. No primeiro dia da semana, reunindo-nos para partir o pão, e veja bem, pessoal, olha só, mais uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que induz, que direciona as pessoas para fazer a Santa Ceia. A Santa Ceia, ela é uma cerimônia, uma ordenança do Senhor para ser realizada até a volta do Senhor Jesus. Eu conheço igrejas que, dentro da Metodista Livre, que faz Santa Ceia 2 vezes por ano. 2 vezes por ano, né? Eu acho isso um crime. Por mim, eu faria todo domingo, mas assim, eu acho um crime a gente lembrar de algo tão importante 2 vezes por ano. Eu acho que a gente deveria, sim, fazer 1 vez por mês, no mínimo, né? E lembrar
da morte do Senhor Jesus Cristo, pelo menos uma vez por mês, né? Então, assim, todo primeiro domingo do mês, nós, da Igreja Vila Mariana, nós fazemos a Santa Ceia, né? Então, Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Olha que interessante. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Ele não parava de falar. Havia muitas candeias no piso superior, onde estavam os reunidos, e um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela, adormeceu profundamente com o longo discurso de Paulo. E aí eu vou dizer para vocês, tá, pessoal? Se um dia vocês estiverem me ouvindo e vocês ficarem com sono, durma tranquilo, só não caia da cadeira, né? Porque eu não quero ressuscitar ninguém. Mas assim, durma tranquilo. Eu não me incomodo, pessoal, de verdade, né? Tem gente que se incomoda com gente que está dormindo quando você está dando palestra, né? Lá na igreja, quando a gente tinha a nossa igreja lá no Servos de Cristo, eu tenho certeza, eu sei que tem umas 4 pessoas que sempre dormiam. 4 pessoas sempre dormiam, né? E não tem problema, pessoal, contanto que ela esteja lá com a gente, na presença de Deus, né? Eu sei que pessoas que são muito agitadas, fazem muitas coisas, né? Tem a mente muito acelerada, quando senta na televisão dorme, né? É engraçado isso, né? Senta na televisão dorme. Por quê? Porque o cérebro descansa naquela hora que não tem muita coisa para absorver, aí essa pessoa, pumba, dorme, né? Mas não tem problema. Eu penso, né, pessoal, que talvez o Eutico estava cansado mesmo. Diz assim, vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Pessoal, eu sei o que é o 3º andar, porque lá na nossa igreja nós temos 3 andares, né? É o piso, é o subsolo, o térreo e o 1º andar. E quando você olha lá do 3º andar, lá para baixo, é alto, pessoal, é muito alto, né? E aí diz que quando ele caiu, quando levantaram ele morto. Paulo desceu e inclinou-se sobre o rapaz, abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu, e depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E levaram vivo o jovem que muito os consolou, né? Então, uma coisa muito importante para a gente pensar aqui na vida do Eutico é que milagres podem acontecer com cristãos também, né? Às vezes a gente pensa assim, os milagres só vão acontecer com quem não é crente, para que eles acreditem no Senhor Jesus. Isso é verdade? Isso é verdade. Mas os milagres podem acontecer com os crentes? Claro que pode, né? E esse milagre da ressurreição aconteceu com um cara que era crente, um cara que buscava o Senhor. Ele não estava fazendo nada de errado, ele estava cansado e com sono, e ele caiu do 3º andar, né? Então, assim, pode acontecer de cristãos ressuscitar? É claro que pode, né? E muito mais esses cristãos perseguidos, né? Que são instrumentos do Senhor para a pregação do evangelho em lugares proibidos e fechados para o evangelho, esses caras ressuscitam mesmo. Quando eu conversei com o irmão Yun, é um chinês que escreveu um livro chamado O Homem do Céu, ele falou que os policiais, né, a ditadura da China, quando prendia e matava um crente, eles cortavam o crente em vários pedaços e enterravam em vários lugares diferentes. Por quê? Para ele não ressuscitar. Por quê? Porque sempre que eles matavam um cristão, um pastor, um pregador missionário, o missionário ressuscitava e continuava pregando o evangelho, né? Então os ditadores, quando eles matavam um missionário, eles cortavam o missionário em pedaços e levavam os pedaços um para cada lado e ficava vigiando para ver se aquele pedaço não juntava com os outros para eles ressuscitarem, né? Então eu creio, pessoal, que os milagres também podem acontecer entre os cristãos. E é importante a gente entender isso, né? Que isso, mais uma vez, né, pessoal? O milagre, ele não é um fim, mas o milagre, ele é um meio, né? E diz aqui que o jovem, ao ser ressuscitado aqui na oração, na busca pelo Senhor, esse jovem muito os consolou. Então, o que significa isso, né, pessoal? Significa que muitas vezes a gente olha para a igreja, para o grupo da igreja, e a gente pensa, parece que o pessoal está perdendo a fé,
Mas acontece algo milagroso dentro da igreja, para quê? Para nos consolar, nos fortalecer, nos encorajar, nos impulsionar para continuar buscando ao Senhor, querendo mais do Senhor e vivendo para a glória do Senhor, né? Vamos lá, então, capítulo 20 ainda, para terminar, a gente vai ver o versículo 13 ao 38. É um capítulo longo, porque agora é um discurso de Paulo quando ele se despede dos pastores locais em Éfeso, né? E aí Paulo ele está se despedindo das pessoas, se despedindo para sempre, né, pessoal? Porque ele está indo para o rumo a uma direção sem volta, né? Porque ele está indo para aquela terceira viagem missionária dele forçada, já preso, e ele já está indo para sua condenação à morte. Quanto a nós, fomos ao navio, embarcamos a Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos em Timilene. No dia seguinte navegamos dali, chegamos de fronte de Quio. No outro dia atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecostes. Olha que legal, pessoal. Se o Paulo estava prestes a chegar no Pentecostes, vamos pensar assim, ele estava a uma semana do Pentecostes. É hoje, né? Então, assim, nós estamos a uma semana do Pentecostes. O Pentecostes é domingo que vem. Sem ser esse domingo agora, o próximo domingo é o domingo de Pentecostes, né? E é muito importante a gente entender essa festa, porque é nessa festa que o Espírito Santo desceu sobre a sua igreja, né? E Paulo, aqui, nesse caminhar dele, na sua rotina, ele sabia e ele lembrava que o dia de Pentecostes era um dia muito importante para todos os cristãos, né? Então, pastor, por que não é todo mundo que lembra do dia de Pentecostes, né? Eu acho que muitas igrejas não lembram do dia de Pentecostes para não virar um ato religioso, simplesmente, né? Mas eu acredito que é importante a gente lembrar do dia de Pentecostes. Aí, quando chegaram, ele disse, olha só, começou o discurso de Paulo, né? Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. E é interessante saber disso porque a vida de Paulo, ela era uma vida pública, né? Todos os pastores, na verdade, vivem uma vida pública, né? A gente vive meio exposto, na verdade, né? Só que alguns não se mostram e alguns conseguem se mostrar, né? Alguns conseguem deixar a casa aberta, né? E eu penso o seguinte, pessoal, que não tem jeito, né? A vida do pastor é uma vida pública mesmo. A gente acaba sabendo tudo que ele faz, as coisas que ele... Se ele gosta disso, se ele não gosta daquilo, se vai para lá, se vai para cá, né? Então eu acho que Paulo, ele fazia questão de ter uma vida pública, né? Ele fala, vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia que cheguei à província. E aí Paulo relata, servia ao Senhor com toda a humildade e lágrimas, né? Paulo, ele se dedicava ao serviço do Senhor. Lembra que eu falei para vocês no comecinho, né? Eu acho que da vida de Paulo, em Atos 13, que a igreja de Antioquia, ela estava prestes a tomar uma decisão importante. O que eles estavam fazendo para tomar uma decisão importante? Diz assim, servindo ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo falou para eles, separem-me Paulo e Barnabé. Então, servir ao Senhor e orar e buscar ao Senhor faz parte de viver uma vida cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo está sempre pronta para servir. Eu não sei se vocês lembram, pessoal, há uns dias atrás eu escrevi na nossa igreja, o bispo da denominação está precisando de tradutores que falam inglês para a gente traduzir o material. Pessoal, choveu gente querendo entrar na minha equipe, né? Eu enchi a equipe depois de 2 horas,
que eu mandei aquela mensagem, eu já enchi a equipe e continua vindo gente falando assim, pastor Joel, eu posso entrar nessa equipe? Eu falei, desculpa, mas a equipe já está cheia, né? Aí até ontem à noite veio gente falando, pastor Joel, já completou a equipe? Eu falei, já, obrigado, meu irmão, Deus te abençoe, né? Por quê? Porque eu entendo, pessoal, que nós precisamos estar sempre prontos para servir, para fazer a obra do Senhor. Aí Paulo diz também, severamente provado pelas conspirações dos judeus, né? Então Paulo, ele mostrava, as pessoas sabiam que ele era uma pessoa que estava sendo condenada, julgada pelos judeus. Mas Paulo fala assim, não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, né? E é interessante isso, né, pessoal? Por que a gente estuda tanto a palavra? A gente estuda tanto a palavra para a gente poder passar essa palavra para as pessoas. Pessoal, eu estudei tanta palavra, né? Eu lá no Amazonas, eu lembro assim, eu falava, poxa Deus, eu estudo tanto aqui e eu não passo nem metade do que eu aprendo aqui nos meus estudos, né? Depois que eu fui para o seminário, eu falei, meu Deus, é tanta informação, quando que eu vou poder usar isso e passar para as pessoas? Né? E graças a Deus hoje, né, eu estou dando estudo bíblico e pregando quase todos os dias, né? Mas eu acho que Deus me preparou todos esses anos para eu poder ser um instrumento do Senhor para abençoar as pessoas. Eu creio que quando tiver a oportunidade, nós precisamos pregar a palavra. Se um dia você tiver a oportunidade de trazer a palavra na sua INC, de trazer a palavra numa reunião, de trazer a palavra em qualquer lugar, esteja sempre pronto. Meu pastor lá, o missionário Kim lá do Amazonas, ele falava para mim assim, Joel, o missionário precisa estar sempre pronto para 3 coisas. O missionário precisa estar sempre pronto para 3 coisas. Para morrer, para obedecer e para pregar. São 3 coisas que o missionário tem que estar sempre pronto. Se falarem assim, você pode pregar agora? Posso. Né? Pode pregar agora na fila do ônibus? Posso. Pode pregar aqui dentro do supermercado? Posso. Em qualquer lugar, se me falarem, pode pregar? Posso. Né? Eu tava num velório de um primo meu, muito querido, né? E eu fui lá nesse velório, foi muito triste, porque ele era uma pessoa muito próxima, muito jovem, né? E eu fui no velório dele, e chegando lá, eu tava lá, eu e minha Bíblia, lá, e tava ali orando pela família, consolando a família. E aí a irmã dele, do falecido, chegou para mim e falou assim, Joel, o padre que ia fazer a missa, ele furou, ele não vai vir. Você pode fazer um culto agora? Falei, me dá 5 minutos. Eu fui lá no cantinho, né? Primeiro eu fui me organizar, porque foi um susto muito grande. 5 minutos eu organizei uma mensagem, né? Dei uma organizada na mensagem, preparei o que eu ia falar. Eu falei, pronto, vamos lá, vamos fazer esse culto. E aí a gente juntou as pessoas, fiz o culto no velório, depois a gente subiu para o enterro, fiz o culto no enterro de novo, né? Então, assim, e as pessoas foram abençoadas. E tem pessoas que conheceram o Senhor Jesus através dessa pregação, porque nós precisamos estar sempre prontos para pregar. Aí Paulo fala, ensinei-lhes tudo publicamente, né? Paulo, ele investia no ensino, porque ele sabia que, de alguma maneira, esse ensino que ele traz para as pessoas vai gerar bênção nas pessoas, né, pessoal? E aí, eu penso, né, pessoal, não existe idade para aprender, não existe... Eu acho que nós temos sempre ter um coração aprendível, um coração disposto a aprender e também para ensinar. E Paulo tinha isso no coração. E ele fala de casa em casa, testifiquei tanto a judeus como a gregos. E aqui eu vejo que Paulo, ele tinha um senso de célula, ele tinha um senso de igreja nas casas, de INC, de casa em casa. Significa que ele fazia com que as casas se tornassem pequenas igrejas, para que essas casas se tornassem locais de comunhão, de encorajamento, de adoração, de oração, de estudo da palavra. A INC fazia parte da cabeça de Paulo. Então, Paulo, ele pregava, ele testificava para os judeus e gregos que eles precisavam se converter a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus Cristo.
Aí Paulo, no seu discurso, ele diz assim, compelidos, né, direcionados pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Ele sabia que se ele chegasse em Jerusalém, ele ia morrer, ele ia ser preso. Por quê? Porque se ele está causando todo esse alvoroço contra o judaísmo ortodoxo, chegando no centro do judaísmo ortodoxo, é claro que lá ia ser o pior lugar, o lugar mais difícil, e provavelmente ele ia morrer naquele lugar, mas ele foi compelido pelo Espírito Santo, ou seja, ele foi direcionado pelo Espírito Santo. E eu vou dizer uma outra coisa para vocês, tá, pessoal? Se o Paulo não quisesse ir, ele não precisava ir. Você entende, pessoal? Se ele não quisesse ir, ele não iria. Mas ele ouviu a voz do Espírito e corajosamente ele falou assim, se o Espírito quer que eu vá, eu vou. Por mais que seja um lugar difícil, por mais que seja um lugar que as pessoas não gostem dele, por mais que seja um lugar que vá fazer ele sofrer, por mais que seja um lugar que faça ele ser perseguido, o objetivo da vida dele era fazer aquilo que o Espírito Santo colocava no coração dele. Paulo não pensava simplesmente em si, mas ele pensava em fazer a obra do Senhor. É por isso que o texto continua assim. O Espírito Santo me avisa de prisões e sofrimentos que me esperam. Olha o que está em amarelo aqui, pessoal. Todavia, não me importo e nem considero minha vida de algum valor para mim mesmo. Olha, para mim mesmo. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou e testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo, ele tinha no seu coração uma determinação muito forte de seguir a vontade de Deus. Ele não pensava em si mesmo, mas ele pensava em viver e fazer a vontade de Deus na vida dele. E aí Paulo fala assim, agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Por isso, portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Eu queria que você aprendesse uma coisa com essa frase. Essa frase está dizendo assim, olha só. Paulo fala, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Por que Paulo fala isso? Eu vou dizer para vocês, pessoal. Sabe por quê? Porque Paulo está falando assim, o meu papel com vocês não é de trazer a salvação para vocês. Porque Paulo, ele sabia que ele não podia salvar ninguém. A única coisa que Paulo deveria e poderia fazer é pregar o evangelho do reino. Então, assim, quando você chega para uma pessoa, eu vou trazer uma realidade mais próxima, para sua família. Quando você chega para sua família, você prega o reino de Deus para eles. Mesmo eles não aceitando o evangelho do reino de Deus. Você pode dizer isso. Eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Ou seja, eu fiz a minha parte de pregar o evangelho para vocês. Se vocês não querem aceitar o evangelho, eu sou inocente porque eu fiz a minha parte. Você entende, pessoal? É muito importante você entender isso. Eu vejo muitas pessoas carregando culpa nas costas, carregando, porque o meu filho não se converteu, porque a minha irmã não se converteu, porque não sei quem não se converteu, e aí começa a se depreciar, começa a carregar fardo que não consegue carregar nas costas. Pessoal, você não consegue carregar nem o fardo da sua própria vida, da salvação da sua própria vida nas suas costas, você vai carregar o fardo da vida dos outros? Viva em paz. Viva com um coração inocente. Você não é obrigado a converter as pessoas. Cada um vai escolher por elas mesmas, elas que vão tomar suas próprias decisões. O meu trabalho é pregar o evangelho. Imagina, pessoal, eu sou pastor.
Imagina quantas pessoas que eu conheço na minha vida que se desviaram do caminho do Senhor, pessoas que eu não consegui chegar até elas para pregar o evangelho e elas conhecerem o Senhor Jesus. Se eu for fazer um retrospecto de todas as pessoas que eu não consegui trazer para Jesus, eu não ia nem conseguir levantar da minha cama hoje de tanta depressão. Mas eu sou inocente porque eu faço aquilo que me cabe, que é pregar o evangelho quando o Espírito Santo me fala para pregar. Paulo, ele está falando, olha pessoal, eu declaro hoje que eu estou inocente do sangue de vocês, por quê? Porque o que eu deveria fazer eu fiz, eu ensinei, eu preguei, eu testemunhei, eu encorajei, eu trouxe a palavra de Deus, eu orei por vocês, eu orei com imposição de mãos, eu preguei o evangelho e agora eu estou indo. Se você quer seguir a Jesus, você que tem que tomar a sua própria decisão, não sou eu. Você entende, pessoal? Às vezes a gente fica muito preso a obrigação de ter que salvar e transformar alguém. Nós não somos capazes disso. Se a pessoa não quiser, como que eu vou transformar alguém? Eu não vou transformar ninguém. Eu só sou um instrumento do Senhor para que as pessoas sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo. E Paulo, ele fala assim, ó, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. A sua obrigação, o seu trabalho é pregar o evangelho do Senhor Jesus, é falar da vontade de Deus para as pessoas. E aí Paulo fala o quê? Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, e que ele comprou com seu próprio sangue. Ah, pastor, ainda bem que eu não sou bispo e nem pastor, né? Então essa palavra não é para mim. Claro que é. Essa palavra é para você. Paulo olha para o Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Pedro fala, sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Ele está falando isso para você também. Nós somos responsáveis por cuidar das pessoas. Você não é responsável por converter as pessoas, mas você é responsável por cuidar das pessoas, por orar por elas, por interceder por elas, por encorajar elas, por trazer elas para mais perto do Senhor Jesus. Isso é muito importante o que o Paulo está falando. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Dentre vocês, olha só, dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos, né? E no meio daqueles que ouviram a vontade de Deus, que se converteram para o Senhor Jesus, vai ter pessoas que vão se desviar do caminho e vão começar a falar abobrinha, que vão entender a palavra só um pedaço e começar a pregar coisa errada. Vai ter, pessoal. A gente tem que tomar cuidado. Olha só o conselho de Paulo, pessoal. Por isso, vigiem. 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 E o que é vigiar, pessoal? Vigiar é estudar a palavra, é observar o que está acontecendo, é ficar com a antena ligada para saber assim, isso aqui não é de Deus. Será que isso é de Deus? Vou olhar na Bíblia para ver se isso é de Deus. Vigiar é você ficar observando se tem alguém falando alguma besteira para os seus irmãos da igreja, se tem alguém dentro da igreja falando alguma besteira. Vigiar é cuidar, é tomar decisões que ajudem as pessoas a endireitarem os seus caminhos. Vigia a tua vida, né? Para que você não desvie do caminho do Senhor, para que você não amoleça, enfraqueça, buscando da graça e do amor de Deus. Vigia, pessoal, vigia. É muito importante vigiar. É muito importante a gente manter os nossos olhos atentos, a nossa mente cativa em Cristo Jesus, né? Então, assim, o Paulo, ele continua dizendo o seguinte, né? Agora eu entrego a Deus e a palavra da sua graça. Eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. É muito importante, né, pessoal, a gente perceber, entender que os pastores e os missionários, eu acho, é minha posição, tá, pessoal? Que a gente não deveria ficar
eternamente em um lugar só. Nós precisamos ser enviados para os lugares, né? E eu tenho conversado com o bispo, né? E tenho orado por ele, né? E eu falei para o pessoal da vila que eu ia ficar pelo menos 10 anos, talvez mais, né? Mas assim, eu queria ficar 10 anos, quero ficar 10 anos com a igreja da vila e depois eu quero ser enviado para um outro lugar, eu quero ser instrumento de Deus para edificar outros lugares, para plantar igrejas, né? E aí eu tenho conversado com o bispo, a gente tem orado para saber qual a direção do Senhor, né? E eu penso o seguinte, pessoal, Paulo, ele fez isso, ele falou assim para as pessoas, ó, agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, porque é essa palavra que pode edificar vocês, né? E Paulo estava se despedindo, falando assim, eu vou embora. E Paulo, ele fala, né, eu não grifei aqui, mas é importante, Paulo falou assim, não cobicei prata nem ouro, nem roupas de ninguém. Vocês sabem que essas minhas mãos supriram as minhas necessidades e a dos meus companheiros. Paulo, ele era um fazedor de tendas, no sentido de que ele não ficava dependendo financeiramente das pessoas, né? Ele tinha seu próprio trabalho, ele gerava sua própria renda. E Paulo diz assim, em tudo que fiz, mostrei que, mediante ao trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. A maior felicidade em dar do que em receber. Isso é muito importante, né, pessoal, para a gente entender que nosso papel aqui na Terra é abençoar as pessoas e principalmente aqueles que estão necessitados. Por isso que a nossa igreja se envolve tanto com ação social, né? A gente tem algumas INCs aí levantando fundos para ajudar as famílias carentes, né, lá da Missão Atos. É muito importante a gente ter isso. Tendo isso, ajoelhou-se com todos com todos eles e orou, né? Paulo, ele tinha esse hábito, né, de ao se despedir, ele se ajoelhar com as pessoas e orar. Todos choraram muito, abraçando e o beijavam, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu falei para um amigo meu lá na igreja coreana, né? Se o dia que você falar que vai embora desse ministério para construir um outro ministério, se ninguém chorar, fica mais um pouco. Você entende o que eu estou falando, pessoal? Se o dia que você falar assim, olha, eu vou sair desse ministério e vou para o outro, se ninguém chorar, fica mais um pouco, porque eu acho que você não fez o trabalho direito ali naquele lugar, né? E esse meu amigo, né, ele estava querendo ir para a Inglaterra estudar, e eu falei assim, não, meu irmão, mas você ainda não construiu o que você devia construir nessa igreja, não vai, né? Eu falei para ele, se as pessoas não chorarem porque você vai embora, é melhor você ficar mais tempo, né? E aí ele não entendeu, ele falou assim, já você tá zoando, foi embora. Não, eu tenho um texto bíblico que fala isso, né? Todos choraram muito abraçando e o beijaram, ou seja, se se você for sair de um ministério para um outro e ninguém chorar, talvez seja melhor você ficar um pouquinho mais lá. Vamos lá para o capítulo 21. Capítulo 21, então, Paulo, ele começa a sua jornada para Jerusalém, né? Então, depois de separarmos, embarcarmos e navegamos diretamente para Cós, no dia seguinte fomos para Rhodes e dali para Pátara, encontrando um navio que ia fazer a travessia para Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre, seguimos rumo ao sul, navegamos para Síria e desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria chegar, deixar a sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Então veja bem, pessoal, Paulo, ele ficou 7 dias com esses irmãos dessa região, orando, buscando ao Senhor, encorajando eles nos caminhos do Senhor. E quando você está servindo ao Senhor, jejuando, buscando do Senhor, o Espírito Santo fala com você. E o Espírito Santo falou para esses irmãos que Paulo iria sofrer muito em Jerusalém. E a recomendação, não está falando que isso foi uma direção do Espírito, mas foi uma recomendação dos irmãos. Fala assim, Paulo, não vá para Jerusalém, não vá. Lá vai ser difícil. Né? É claro que a gente tem o lado humano das pessoas, né? Quando você sabe que uma pessoa está indo para sofrer, você fala assim, não vai não, para que você vai sofrer lá?
Mas é interessante que o Espírito Santo revelou para esses irmãos que Paulo iria para um tempo muito difícil. Quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos a viagem. Mais uma vez, ali na praia, nos ajoelhamos e oramos. Veja que as despedidas de Paulo eram de joelhos e oração. E ele se ajoelhava e orava com as pessoas. Depois nos despedimos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento para a viagem, partindo de Tiro, e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Veja bem, Paulo sempre passava um tempo com as pessoas. Paulo não se encontrava com as pessoas simplesmente porque tinha uma reunião, porque simplesmente tinha algo para falar, porque simplesmente tinha uma obrigação que ele tinha que cumprir, porque era um evento que precisava ser realizado. Não. Paulo chegava no lugar e passava tempo com as pessoas. Paulo era amigo das pessoas, né? Se você não assistiu o culto de ontem, eu falei sobre proclamar as boas novas de Jesus aos amigos, né? Eu falei muito sobre amizade. Se você perdeu a pregação do que eu preguei no Japão lá na email de Takefo, né? Tá gravado, depois você vai lá e assiste, porque é uma palavra que fala que Paulo ele investia tempo com as pessoas porque ele era uma pessoa amiga. Depois ele fala, ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Interessante, né, que o Filipe, o evangelista, ele tinha filhas e essas filhas profetizavam. Mas mesmo com as filhas que profetizavam, ali passamos vários dias, ele desceu para a Judéia, existia um outro profeta chamado Ágapo. E eu vou dizer para vocês o que é um profeta nos dias de hoje, pessoal. O que é um profeta nos dias de hoje? O profeta nos dias de hoje é uma pessoa tão cheia do Espírito Santo, que quando essa pessoa profere a palavra de Deus faz sentido na vida das pessoas. Isso é um profeta. O profeta não revela, não é bola de cristal para prever o futuro. Não, isso não é profeta. O profeta não fala palavras que vão ser acrescentadas na Bíblia, não. Tudo que era para ser colocado na Bíblia já foi colocado, né? Mas o profeta é aquele que tem tanta presença de Deus que quando ele fala, aquela palavra parece que está vindo diretamente para mim. E aí esse Ágapo, ele fez uma coisa estranha, né? Ele falou assim, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, amarrando nas suas próprias mãos, disse, assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Então, de uma certa maneira, o Ágapo estava falando para Paulo que Paulo iria ser preso e ele ia ser entregue para a morte, né? Então Paulo respondeu, por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Contudo, não pudemos dissuadi-lo a desistir, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Paulo ele era uma pessoa centrada na vontade de Deus. Paulo era uma pessoa que enxergava que viver para Cristo é lucro, viver para Cristo é tudo e morrer é lucro, né? Então, assim, Paulo não tinha medo de morrer porque ele sabia que ele vivia para Jesus Cristo. E meu anseio, meu desejo do meu coração, pessoal, é que todos vocês não tenham medo de morrer, mas tenham medo de não fazer a vontade de Deus aqui na terra. Eu vejo gente que tem tanto medo de morrer, mas não está nem aí para fazer a vontade de Deus aqui na terra. Eu queria dizer para vocês, não tenha medo de morrer, tenha medo de não fazer a vontade de Deus aqui na terra. Isso vai te dar muita alegria e isso vai te dar muita felicidade. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e levaram até a casa de Manason, onde deveríamos ficar. Ele era natural de Chipre, um dos primeiros discípulos. Aí depois fala sobre a chegada de Paulo a Jerusalém. Quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar com Tiago e todos os presbíteros. Paulo saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios e o ministério. Ouvindo isso,
Eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, todos eles são zelosos, todos eles são zelosos à lei, né? Então, é interessante a gente ver que todas as coisas acontecem para que pessoas se cheguem à presença de Deus. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos e nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dissermos. Então, conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com estes homens dos rituais de purificação, apague as despesas dele para que raspem a cabeça. Então todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. É importante a gente entender, né, que a calúnia, as fofocas podem acabar com o ministério de uma pessoa, né? E algumas calúnias, né? Porque Paulo falava que as pessoas não precisam ser circuncidadas. Aí o pessoal pega essa frase e fala assim: ah, Paulo é contra tudo aquilo que está na lei judaica. Então, de uma certa maneira, é muito perigoso, né, pessoal? Muito perigoso a gente. As pessoas que falam muito, que gravam muito, elas correm um risco gigantesco de que as pessoas peguem essas gravações e cortem só os pedacinhos que elas querem e montem um pensamento daquela pessoa e denigra a imagem daquela pessoa. Eu estou esperando isso um dia acontecer. Um dia eu acho que vai acontecer sim, né? Pessoas vão falar que o pastor Joel ensina coisas erradas, ele é contra isso, contra aquilo, né? E eu penso que vai existir isso, porque todas as pessoas que pregam o evangelho correm o risco de serem denegridas, de serem mal vistas e de ouvirem mais as calúnias do que a própria pessoa que eles deveriam ouvir, né? Então é isso que tem acontecido, né? Mas Paulo, ele era obediente à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhe escrevemos a nossa decisão de que devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue da carne de animais estrangulados, da imoralidade sexual. Né? Esses aqui eram as recomendações para as pessoas que se convertiam ao Senhor Jesus. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se juntamente com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente a favor deles. Aí a gente vê a prisão de Paulo. Quando já estavam para terminar os 7 dias de alguns judeus, aí a província da Ásia veio Paulo no templo e agitaram toda a multidão, agarraram gritando: israelitas, ajudem-nos, este homem que ensina todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei, contra esse lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou o santo lugar. Veja bem que os judeus ortodoxos, eles pegavam algumas características do ministério de Paulo e transformavam isso em monstros, né? Monstros que na verdade, que Paulo não fazia, mas que eles induziram as pessoas a acreditarem nessas verdades que eram contra a lei dos judeus. Anteriormente haviam visto em Éfeso, Trófimo, na cidade com Paulo, e julgaram Paulo que tinha o induzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se a uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados com eles e correu no meio da multidão. Quando viram o comandante e seus soldados, pararam de espancar Paulo, né? Veja bem que Paulo, ele estava sendo espancado nesse momento, né? E eu enxergo isso como uma obra do Espírito Santo, no sentido de que o Espírito Santo estava fortalecendo Paulo para suportar as pancadas e os espancamentos que ele estava sofrendo, né? Paulo, eu fico pensando, né? Será que Paulo ele se arrependeu em algum momento de ter vivido essa vida? E eu creio que não. Paulo sempre teve
essa alegria, esse orgulho de viver o evangelho do Senhor Jesus na vida dele. Então perguntou quem era ele, o que ele tinha feito. A multidão gritava uma coisa, os outros gritavam outras, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto. O comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados, e a multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele, né? Então a gente vê aqui que Paulo, ele estava sendo caluniado, ele não teve nem oportunidade de ser ouvido, né? Então os judeus, eles foram assim agressivos, totalmente agressivos contra o Paulo, né? E aqui começa, eu vou deixar para a semana que vem, começa no capítulo 21, mas termina no capítulo 22, o discurso de defesa de Paulo. A gente vai ver tudo junto na terça-feira da semana que vem, ok? Vamos orar então, vamos fechar os nossos olhos, pessoal, vamos orar ao Senhor. E eu queria até convidar vocês a pensar nisso. Será que você sofreria por causa do evangelho? Às vezes nós somos tão egoístas que a gente fala para Deus: Deus, faz a tua vontade, a sua vontade na minha vida, mas que a sua vontade seja igual à minha. Mas Deus, talvez ele nos leve para caminhos difíceis. Ora ao Senhor. Se você tem medo, fala assim: Espírito Santo, tira o medo que eu tenho de morrer, tira o medo que eu tenho de sofrer. Mas eu quero fazer a tua vontade na minha vida. Oh, Espírito Santo, direciona as nossas vidas, direciona a nossa igreja para viver a tua vontade, Deus. Oh, Deus, tira o meu medo de morrer, Pai. Coloca em mim um medo de não fazer a tua vontade. Espírito Santo, revela, Senhor, a tua palavra no meu coração. Me capacita, Senhor, para eu pregar o evangelho e falar do teu reino para as pessoas. Oh, Jesus, eu quero viver, Senhor, respirar, Senhor, para fazer a tua vontade. Ser guiado pelo teu Espírito, pela tua palavra, pelo teu amor às pessoas. Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor, guiado pelo Espírito Santo, foi para a cruz, deu a sua própria vida, derramou do seu próprio sangue para nos dizer: eu te amo, eu te amo. Espírito Santo, derrama sobre nós, Pai, desse poder para sermos testemunhas vivas da tua graça e do teu amor. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu amor em nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é um Deus vivo. O mesmo Deus que estava lá com Paulo, com Tito, com Silas, com Barnabé, é o mesmo Deus que está conosco hoje, habitando em nossos corações. Te louvamos, Pai, te agradecemos e te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Nossa, irmãos, desculpa, eu atravessei o tempo aqui, passei bastante aqui do tempo com vocês, tá bom? Mas obrigado aí pela dedicação de vocês, por acompanhar sempre esse estudo aí. Mas assim, se você tiver alguma coisa para falar, alguma pergunta, alguma coisa que você não entendeu, pode abrir seu microfone e falar, tá, pessoal? Vou até pausar aqui a gravação.